No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 31, Jesus Cristo fala sobre sua cruz. Marcos, capítulo 8, do verso 31 ao 38, e diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a este respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troco da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está aqui falando da sua cruz. Hoje a gente consegue olhar para toda a história da igreja e para o nosso mundo de hoje e entender que a cruz é o centro da nossa fé. E por isso que a gente sabe que esse símbolo universal da fé cristã não é o peixinho, não é leão, não é uma pomba, não é uma manopla do infinito, mas é a cruz de Cristo. A cruz é o grande símbolo do cristianismo. Os cristãos creem que através de Cristo crucificado, Deus substitui a si mesmo por cada um de nós e leva embora os nossos pecados. Morreu então em nosso lugar, e com essa morte que a gente merecia morrer, a gente foi restaurado. A gente foi adotado na família com essa morte de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, Jesus Cristo levou sobre si toda a vergonha, toda a iniquidade. E assim eu e você, a gente agora pode ser restaurado e pode ser adotado na sua família. Só que a cruz, ela nem sempre foi esse símbolo que é hoje, esse motivo de orgulho que é para muita gente atualmente. A cruz naquele tempo era considerado um negócio maldito, uma coisa que todo mundo queria passar longe, queria passar distante desse tipo de morte. Por isso que os judeus, eles não entendiam como é que alguém que se declarasse Messias ia morrer na cruz. Era loucura para eles, era vergonha para a sociedade daquele tempo, era até motivo de chacota. Diferente de hoje. Percebeu que nos dias de hoje a cruz ela tem sido até banalizada. Ela é utilizada em brinco, em cordão, é símbolo para vender boné, para vender camisa. As pessoas fazem tatuagem de cruz, sabe? A cruz é desenhada na pele, só que ela não é marcada no coração. Jesus e a sua cruz, eles não são apenas um adereço. A gente precisa entender isso. Talvez por isso o cristianismo cresça tanto em número hoje no mundo e não gere mudanças profundas na sociedade. Talvez por isso a gente perceba e veja os números de evangélicos crescerem tanto no Brasil, mas a gente não vê esse número deixar marcas profundas na sociedade. Ser cristão é ser como Jesus. E para isso existe uma exigência. E essa exigência é nada mais, nada menos que a gente coloque o nosso ego, os nossos desejos, a nossa vida na cruz de Jesus Cristo. Hoje em dia, acho que muitas igrejas elas tentam diminuir o risco, diminuir o perigo desse chamado quando elas deixam de falar sobre a cruz, quando elas deixam de apresentar o Jesus Cristo crucificado. Só que quando o Jesus Cristo crucificado ele não é proclamado, ele também não é vivido. Quando ele não é apresentado, ele deixa de ser vivido. E quando não tem esse Jesus Cristo vivido por amor, a igreja passa a ser uma instituição qualquer, ela é um clubinho. Um clube de pessoas que pensam parecidos e que se encontram casualmente para trocar uma ideia, para conversar, porque gostam de cantar músicas, porque gostam de estar naquela
naquele mesmo ambiente, ou seja, a igreja ela deixa de ser relevante. Ela não exerce a influência que deveria exercer na sociedade. Ela deixa de causar, de mostrar e de deixar uma marca na sociedade que ela está inserida. Porque não tem poder, porque não tem mudança, porque não tem transformação. Não está na moda falar de cruz, porque ninguém quer falar sobre renúncia. Ninguém quer falar sobre negar a si mesmo. A moda hoje é valorizar o ser humano. É botar o ser humano num pedestal, botar o ser humano num palco e dizer que ele é o centro de todas as coisas. E aí a gente vai se acostumando, os nossos ouvidos vão se acostumando a ouvir falar que a gente é o centro de tudo. A gente vai gostando de falar e de cantar coisas gostosas de ouvir, coisas que fazem bem, que não trazem nenhum tipo de conflito. Coisas que não fazem a gente olhar para dentro da gente e ver quem a gente é. Muito pelo contrário. É isso que Jesus está explicando para aquele pessoal. É isso que Jesus está tentando sacudir o Pedro ali. Dar uma chacoalhada no Pedro com essas palavras duras. E mostrar para Pedro. Pedro, me seguir. Quando eu falo para você me seguir, eu estou falando de negação. Eu estou falando de negar coisas prazerosas para você. Eu estou falando de negar coisas que são muito importantes. Talvez Jesus chegando com esse discurso e com essas palavras nas nossas igrejas hoje, ele nem fosse ser bem recebido. Talvez Jesus Cristo não fosse muito bem recebido na sua casa e na sua igreja com essas palavras duras. Ele está dizendo que é preciso negar a si mesmo e é algo que a nossa sociedade, essa sociedade que a gente vive, não consegue entender. E que para muita gente chega a ser estúpido negar, chega a ser idiota negar a si mesmo. Uma sociedade que está o tempo inteiro pregando que o importante é ser feliz. Uma sociedade que diz que se te faz bem é porque agrada a Deus, se te faz bem não tem problema, vai lá e faz. Mas não é o que Jesus ensina. Não é isso que Jesus ensinou para aqueles homens e não é isso que Jesus ensina para a gente através desse livro sagrado hoje. Ele fala para os seus discípulos de ontem e para os seus discípulos de hoje sobre negar a si mesmo. Essa autonegação, que é negar tudo que a gente pensa e conhecer apenas Cristo. É entender que Ele é a coisa mais importante da nossa vida. É não mais pensar só em si mesmo e pensar em conhecer só a si mesmo, mas conhecer aquele que a gente diz seguir e ir em frente e partir a nossa vida a partir disso. A mensagem da cruz, ela pode até ser loucura para alguns. Autonegação pode ser loucura para muita gente. Pode ir contra tudo que a sociedade está falando. Mas para a gente que está sendo salvo por esse poder, que está sendo salvo por esse poder que se deixou ser crucificado, para a gente não pode ser loucura. Essa é a minha mensagem, e a minha oração e o meu desejo é que essa mensagem ela não se perca em nossos dias. Que você não deixe essa mensagem se perder na sua casa. Que você não deixe essa mensagem se perder no seu trabalho. Que você não deixe essa mensagem se perder na sua casa. Que você negue a Cristo todo dia e que as pessoas que convivem com você, elas também possam entender isso. Que nada tome o lugar da cruz de Cristo na sua vida. Os discípulos de Jesus são aqueles que, enquanto estão andando pelo caminho, mesmo caindo, mesmo tropeçando, mesmo se sujando e se machucando e se ferindo, eles são capazes de abandonar tudo em nome de Cristo. Tudo em nome daquele que morreu na cruz. E a mensagem de Jesus para Pedro, para aqueles homens que ouviram ele e para mim e para você hoje é: quem não está disposto a renunciar tudo que tem, não pode ser discípulo de Jesus. Quem não está disposto a renunciar tudo que tem, não está pronto para ser discípulo de Jesus. É preciso negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Essa é a mensagem de Jesus Cristo.